está aqui na Hora do Balanço, uma convidada especial que é a Júlia de Faria, jornalista e criadora da campanha Chega de Fio Fio. Ju, bem-vinda em primeiro lugar. Obrigada. Eu queria te perguntar como é que começou em primeiro lugar, né? Toda essa repercussão que você está tendo, da onde que veio a ideia, qual que é a origem? Bom, obrigadíssimo pelo convite. Eu vou contar então um pouquinho da campanha Chega de Fio Fio, que luta contra o assédio sexual no país português. E acho que tem tudo a ver com essa discussão sobre o lugar da mulher na cidade, que é uma forma da gente retomar as ruas que são nossas por direito. Por enquanto não parece que são. A campanha ela nasceu de medos muito pessoais. Eu sempre sofri com assédio sexual, a primeira vez, eu sempre conto, eu tinha 11 anos de idade. Então, desde muito cedo, eu comecei a ter essa experiência totalmente desagradável e violenta. E tinha essa sensação de que eu não pertencia às ruas e à cidade em que eu morava. É uma experiência totalmente diferente dos homens da minha vida, que meu pai, meu irmão, eles tranquilamente podiam pegar um metrô sem se preocupar com a roupa que vestiam, o horário que eles estavam na rua, e eu não, justamente por causa dessas abordagens violentas e grosseiras. Então eu tinha isso dentro de mim, essa sensação, essa tristeza, né? Essa sensação de falta de liberdade. E quando eu fiz quando tinha uns 27, 28 anos, eu tive um contato com uma amiga minha que falou muito publicamente sobre isso. Então, enquanto eu sofria assédio e deixava aquilo ficava muito guardado, eu tinha até vergonha de comentar, ou quando comentava era entendido como banalidade, essa minha amiga simplesmente falou muito publicamente sobre o assédio que tinha vivido, e aquilo me deu muita força. Eu entendi que nós éramos todas vítimas dessa violência e que estava na hora de fazer alguma coisa a respeito. Então a campanha ela veio dessa vontade de falar sobre isso, né? E falar claramente, sem ser taxada de exagerada, de mimada, de que odeia homem, né? Não, vamos falar sobre assédio de forma séria e como que isso atrapalha a vida das mulheres. E assim, né, o crescimento é uma coisa incrível, né, excelente, né, o crescimento da campanha, o crescimento da visibilidade do tema principalmente. Você acha que esse crescimento vem da onde, assim? Qual você acha que é a explicação para esse crescimento, que é um crescimento que a gente vem no fortalecimento desse debate feminista, de empoderamento das mulheres? Por que você acha que nos últimos anos a gente vem assistindo esse crescimento? Eu entendo que são várias as respostas para essa pergunta, mas se eu pudesse escolher uma resposta seria como nós mulheres estamos mais conectadas graças à internet e conectadas entre si. Então, do meu próprio exemplo, a minha própria história, né? Se eu não tivesse visto essa minha amiga falar publicamente sobre assédio, foi num post no Facebook, eu não teria me reconhecido nessa história e não teria tido forças para criar campanha. Então, acho que a internet, ela é esse espaço muito maravilhoso para minorias, porque faz com que dá essa ferramenta para que essas minorias sejam seus próprios criadores de conteúdo. Então, antes, quando a gente estava restrito a veículos mainstream, a gente tinha que contar com a boa vontade de um editor que estava ali. E agora não precisa. Faço um textão no meu Facebook, posto uma foto no meu Instagram, faço um post no meu Tumblr e você já está criando conteúdo. E essa criação de conteúdo faz com que mais pessoas se aproximem de você. E isso dá muita força para levar um debate a sério, né? Quando você vê que tem muita gente unida ali em torno de uma causa, vamos tentar escutar o que está acontecendo. Então, esse seria o meu ponto de vista, pelo menos com um recorte da minha história. Acho que foi isso que aconteceu, né? E eu também falo muito da parte da imprensa, né? Como jornalista, eu via que o tema do assédio não era debatido. Antes da campanha eu tentei fazer uma matéria como freela para algumas revistas e não aceitaram, porque falaram que, imagina, esse tema é meio bobagem, é muito politicamente correto, não vamos fazer. E aí decidi fazer por conta própria, né? E graças às mulheres que compartilharam e que participaram, a mídia mainstream começou a dar espaço também. Então, acho que foi um amadurecimento no geral. Acho que a gente também, como sociedade, nós demoramos para
mastigar esse tema. Bem no começo da campanha tinha muita gente contra, ainda tem, mas isso amadureceu tanto, né? Então, e eu vejo como reflexo também na parte da imprensa e do jornalismo, como isso também amadureceu, como o debate está sério, e está profundo, e está rico. Isso é muito legal, acho que é isso. E quais são as perspectivas do projeto? Todo mundo quer saber para onde vai, cresceu muito, e agora? Vocês têm mais planos? Como é que tá as perspectivas? Nossa, muito legal, né? Então, a gente tem um mapa da Chega de Fio Fio, é o chegadefiofio.com.br, em que a gente recebe denúncias de assédio, as mulheres fazem pins nas cidades do Brasil inteiro, em todas as ruas, e a ideia é que a gente realmente possa mapear esses locais, entender quais são os mais violentos, por que eles são assim, né? E buscar solução para isso. Então, a ideia é sempre pedir para que as mulheres participem sempre desse mapa, entrem, façam denúncias, a gente precisa de dados, é com dados que a gente consegue mudanças. A gente vai lançar um documentário sobre assédio sexual também, em 2016, que a gente conseguiu fazer, está conseguindo fazer por causa do financiamento coletivo que a gente fez no Catarse, mas a gente ainda busca patrocínio para preencher nossas cotas. E também, muito em breve, a gente vai transformar a Olga numa ONG, que a ideia é que a gente, com esse formato, consiga atingir mais mulheres, criar mais conteúdo, mais material no Brasil inteiro. Então, esses são os nossos planos e sonhos. Agora, esse tema, né, da ocupação da mulher no espaço público é um tema que cada vez mais, né, existe um espaço aberto para discussão, mas que ainda assim a gente ainda tem muita coisa para avançar, né? E aí eu queria te perguntar, assim, acho que é uma dúvida de todas as mulheres que passam por situações assim. Na sua opinião, assim, o que deixa os homens à vontade para assediarem a gente no espaço público? Qual que é a origem, né, dessa violência que a gente sofre, que é uma violência tão naturalizada, tão invisibilizada? Qual que é isso? Ótima pergunta, né? Eu acho que a mulher sempre foi entendida como um ser doméstico, da casa, desse ambiente familiar, então ela não é vista como se ela pertencesse a esse espaço público. Então, nas ruas, ou até mesmo no ambiente de trabalho, até a gente faz um paralelo com a internet, que é visto como esse ambiente público. Quando a mulher está ali, você não deveria estar aqui, né? E se você está, a gente tem um jogo de poder. Nós temos mais poder nesse ambiente. O assédio, ele não é elogio, carinho, a gente sabe que é uma violência. E a gente também sempre fala que é realmente esse jogo de poder, né? Essa forma de mostrar quem é que está mandando ali. Então, eu entendo mais ou menos como isso, como a mulher não tem esse pertencimento à cidade, né? Não sei se eu respondi essa pergunta. Sim. E assim, uma coisa que cotidianamente todas as mulheres que passam por qualquer tipo de violência, seja, né, andando na rua, seja violências, né, mais pesadas mesmo para a mulher, né, de um sujeito, uma coisa que a gente sempre escuta é que mulher que não gosta de ouvir uma cantada, né? O que você acha disso? Que mulher que não gosta de receber um fio-fio na rua, como se aquilo fosse algo que aumentasse o nosso ego, né? Que reforçasse a nossa feminilidade, assim. O que você acha disso? Não, eu acho muito curioso, né? Também quando a gente fez um estudo online, uma pesquisa online, que a gente fez um questionário para que as mulheres respondessem algumas perguntas com relação ao assédio, justamente porque muitas pessoas falavam: mas mulher gosta, isso é bom pro ego. Eu falei, vamos fazer uma pergunta então, vamos pôr essa pergunta online e ver o que as mulheres respondem. E quase 8 mil mulheres participaram da pesquisa, e eu também, muito inocentemente, achava que ia dar 100% dessas mulheres não gostam de assédio. E o número foi 83% que não gostam. E muitas pessoas também depois viraram pra mim e falaram: nossa, mas que número alto! E eu por dentro ficava: não, esse número é muito baixo, né? Na minha inocência eu realmente achava que as mulheres não gostavam, ponto. E nessas pesquisas a gente descobriu que realmente tem mulheres que gostam. Então, duas coisas, né?
Não adianta você virar e dizer que tem mulheres que gostam, então por isso você vai assediar mulheres na rua. Não, não é um jogo de roleta russa, né? Talvez você vai atingir alguém que goste, mas na maior parte das vezes você vai atingir alguém que não gosta. E o assédio está muito relacionado ao medo, né? A gente diz que a ONU tem um dado que é 1 em cada 5 mulheres no mundo vai ser estuprada ou vai ser vítima, vai sofrer uma tentativa de estupro ao longo da vida. Então um fio-fio, um oi linda na rua, que os homens leem como inofensivo, dá medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? É um universo de muito medo, de muita violência. Então, isso, não brinque de roleta russa com as mulheres. 2, tem algumas mulheres que gostam. E como a gente explica isso? Vou colocar o dedo na cara delas e falar, você tá errada. Não posso, porque a gente entende também que a gente está nesse contexto desse patriarcado muito machista, em que faz com que nós, mulheres, busquemos autorização, né, e aprovação no exterior. A gente não cresceu sendo empoderada para gostar da gente mesma, né, gostar de nós mesmas. A gente está sempre concorrendo contra as mulheres ou esperando uma aprovação masculina. Então isso existe e acontece, mas é um movimento também, da gente tentar empoderar essas mulheres e nos empoderar também. Acho que ninguém nasceu empoderada e super segura. A gente também tem nossas inseguranças dentro da gente, criadas por esse universo, que a gente precisa lutar contra. E assim também, né? Eu acho que é bem isso que você falou, né? O fato de existirem mulheres que gostam, né? Ou melhor, que dizem gostar, tem muito a ver com isso, né? Com a forma de criação e com o desenvolvimento da nossa sexualidade também, né? Que é sempre voltado para a aprovação, como você mesma colocou, do homem, né? Então isso deve ter muito a ver com esse dado. E além disso, o fato das mulheres sentirem medo me traz também um pensamento de que o quanto que existe um descaso, né, uma despriorização das políticas públicas voltadas para a segurança da mulher. Né? A gente estava olhando, né, dos 84 milhões de reais que foram prometidos de recursos que foram prometidos para serem gastos com as políticas públicas de defesa da mulher, apenas 26 milhões foram gastos para isso, né? 31% dos recursos prometidos. Né? A gente vê, por exemplo, a questão dos abrigos, né, para mulheres que precisam sair de casa, a gente sabe que são 370 aproximadamente no Brasil inteiro, ou seja, por uma demanda gigantesca, que a gente sabe que é gigantesca, né? A gente tem uma verdadeira despriorização, né, se é que dá para usar essa palavra, né, desse tema, né, desse investimento. O que você acha sobre isso? Qual que é o impacto disso no nosso cotidiano enquanto mulheres na rua, enquanto mulheres no mundo do trabalho, enfim? É perfeito vocês falarem sobre isso, porque eu entendo também isso como um reflexo de falta de mulheres na liderança. A gente precisa ter uma liderança que venha, que nasça da diversidade, para que as propostas venham com esses recortes, né? Porque quando a gente pensa em neutro, o neutro já é masculino, o neutro é branco, né? O neutro é cis e hétero. Então por isso que a gente precisa ter mais mulheres na liderança, para que consiga lutar com esses números e puxar com esses recortes, né? Pensando nas minorias. Não sei, o que mais você rolou? Corta isso, hein? E além disso, eu queria saber, em vários momentos a gente vê essa política institucional que é feita lá em Brasília, nos parlamentos, e ela parece de forma muito distante da gente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que você acha, de quais são os impactos dessas decisões, ou por exemplo, das decisões que são tomadas por figuras como Eduardo Cunha na política brasileira, e quais são os impactos dessas decisões que de vez em quando parecem tão distantes da gente, mas que talvez tenham um reflexo muito presente no cotidiano das mulheres. Distante não são nada, né? Na verdade elas são muito próximas, o impacto a gente sente sempre. Acho que a gente pode falar sobre aborto. Isso é completamente urgente que seja descriminalizado. É urgente porque a gente não está falando sobre uma
opção. Não, a gente está falando sobre mulheres que estão morrendo por causa do aborto. Né? Isso está acontecendo do lado da nossa casa, embaixo do nosso nariz. Então é urgente que a gente debata sobre isso. Muitas vezes a gente acaba pensando, não, mas isso não faz parte da minha vida, né? Como a gente estava conversando antes. Enquanto a gente não se identifica como vítimas dessas opressões, a gente não consegue lutar contra. Então a gente precisa entender e se identificar como vítimas dessas ações que são machistas e conservadoras e reacionárias, porque elas estão impactando nossa vida, impactando com a pessoa que está ao nosso lado, né? E a gente como uma sociedade como um todo. E eu acho que o que você falou da identidade é muito importante, né? Porque é exatamente o que você falou. Antes do momento em que a gente não se identifica como parte de um coletivo, né, de um setor da sociedade, que são as mulheres, né, que são todas vítimas da mesma opressão, a gente não consegue se armar coletivamente para lutar contra elas. Então fica cada um de nós lutando individualmente sozinhas, né, e sofrendo sozinhas, inclusive. E não só isso, né, quanto mais a gente tenta lutar sozinhas ou por conta própria, a gente não faz mais recortes, a gente não sai da nossa bolha, né? A minha ideia, por exemplo, com o Pink Olga, que é esse projeto de criar conteúdo, no começo eu pensei, eu quero fazer conteúdo sobre mulher para mulher por mulher. Mas é isso, eu sou só uma mulher muito específica, uma mulher branca, hétero, classe média, eu não consigo falar por todas. Então eu preciso estar muito perto dessas mulheres para também entender as ansiedades, os medos, os sonhos delas. Nós somos uma minoria, mas não somos a mesma, né? Por isso que a gente fala que existem feminismos, porque nós temos sonhos e medos e ansiedades e necessidades totalmente diferentes, que todas elas precisam ser abraçadas. Então é isso, a gente tem que estar... Não sei, acho que nós mulheres temos que estar conectadas e escutar a história uma das outras, porque também é muito fácil a gente acaba percebendo uma mulher branca oprimindo uma mulher negra, né? A gente tem que olhar todas essas camadas e abraçar todas elas com a mesma urgência, né? Não sei, acho que é isso. Ju, prazerzão, sempre um privilégio poder ter você aqui com a gente, falando sobre um tema que é um tema que está no nosso cotidiano, que todas nós mulheres de uma forma ou de outra sentimos, mas que a gente precisa falar, a gente precisa expor, escancarar mesmo o debate para a gente fortalecer todas as mulheres a se colocarem, a se unirem, a se auto-organizarem. Então, Ju, brigadão, viu, pela sua presença aqui hoje. Enfim, participem de todos os projetos que a Ju colocou aqui e principalmente vamos continuar juntas porque a luta é longa e tem muita coisa para fazer. É isso.